Paz do Senhor, nessa oportunidade maravilhosa, ainda um pequeno comentário da lição 1. Tem uma passagem aqui muito interessante que vai nos falar sobre quando Ezequiel foi chamado, e a palavra de Deus vai dizer que ele foi chamado também para pregar às nações vizinhas, né? E diz: depois dos pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas, Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Então nós percebemos que ele foi chamado para pregar outras nações. E quem são as outras nações? Quem é esse povo diferente, que são outras nações, e não Israel e Judá, povo de Deus? Quem é essas outras nações? Nós vamos ver aqui Ezequiel 28 e 21, vai dizer de uma nação aqui, ele fala assim: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela. E diz: assim diz o Senhor Jeová, eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Então, aqui Deus está já usando o profeta, mandando ele profetizar para as nações vizinhas. E ele vai profetizar para essas nações, reclamando da mesma, o mesmo motivo que ele e outros profetas, como Jeremias, Amós, profetizou para outras nações. Profetizou para Samaria, profetizou para Israel, reino do norte, e agora está profetizando para Judá, que ele usa a mesma expressão, Israel, porque a situação do pecado estava de igual modo. Então nós percebemos que ele vai falar dessas nações. Então quando ele diz aqui, Amon e Moabe, quem é Amon e Moabe? Descendentes de Ló. Quando Ló sai de Sodoma com as suas filhas e vai habitar nas cavernas. Então as suas filhas cometeram incesto com ele e tiveram esses filhos. Então é uma abominação, é uma abominação para o Senhor. Então a palavra vai dizer que Amon, né, é dos filhos de Ló com a sua filha, e que Moabe é dos filhos de Ló com a sua filha, né? Então é muito difícil, muito fácil de entender o que está acontecendo e o porquê Deus está levantando o profeta Ezequiel para pregar. Qual é a situação? A situação do povo. É um povo, como o Senhor disse, que não vem no meio esse povo é um povo obstinado. Já esse povo que Deus fala isso, já é quando Deus tira eles do Egito. Aqui está se falando tempos antes, né? Então é um povo de uma cultura servindo a deuses, não serviam ao Senhor. Então por isso você vai dizer: mas por que Deus mandou matar aquele povo? Quem era esse povo? Povo que não queria nada com Deus. E se a nação não quer nada com Deus, Deus vai exterminar. E o nome de Amon e o nome de Moabe vai terminar sendo exterminado, vai sair do mapa. Essa nação vai deixar de existir. Por quê? Porque Deus é quem está no controle. Então, a Bíblia vai falar isso dessas duas nações, esses dois reinos, filhos de Ló, e perseguiram muito a Israel. Quando Israel saiu do Egito, que já estavam, Jacó desceu para o Egito, lá Jacó cresceu. Enquanto isso, eles estão aqui em Canaã crescendo também. E Deus está olhando e não está se agradando. Deus vai tirar eles de lá. Então, por isso que o povo vem com Moisés e vem guerreando e matando para tomar as terras. E não era tudo família? Tudo família. Porque está aqui os amonitas e os moabitas, descendentes de Ló, que é sobrinho de Abraão, que é pai da descendência que está no Egito, que vai sair do Egito e vai vir. Eles não dão passagem. E vai começar essas guerras. Então nós percebemos o que o profeta, o que o livro de Ezequiel vai dizer. Os mistérios é sobre o quê? Sobre este povo. Revelando sobre este povo. Que esse povo não serve a Deus. São um povo idólatra.
que segue a outros deuses de maneira muito forte, capaz de doar seus filhos e fazer seus sacrifícios humanos para agradar aos seus deuses. Então nós vemos também, ele vai dizer aqui sobre Edom, né? Vai falar de Edom também aqui, vai dizer que Amon e Moabe, né? Ele vai dizer aqui, e vai falar aqui também, Amon e Moabe vai falar de Edom. Quem é Edom? Edom é uma nação descendente de Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, né? Então, Isaac teve os dois, e teve a questão de Jacó desceu para buscar sua mulher. Esaú casou com as filhas de Canaã, que Isaac não queria de jeito nenhum. Por quê? Porque é dessa descendência, povo que eles são desobedientes a Deus. Então, Edom é uma nação descendente de Esaú, filho, né, da descendência de Esaú. E Esaú não obedeceu a Deus, né? Então nós percebemos que esse povo, depois eles foram desaparecendo. A questão de Deus mandar, a questão das guerras, que muitos até confundem, uma parte aí até hoje confunde essa questão de guerra santa, de homem-bombas, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui é outra história, que é outro negócio. Então, quando Israel veio do Egito, veio tomando os reinos, matando esse povo. Porque Deus tinha dito: eu vou dar a terra do Edomeu, do Eveu, do Jebuseu, do Fariseu. Deus tinha determinado que onde tivesse esse povo, eles iam tomar, né? Os israelitas iam tomar a terra desse povo. Então nós percebemos que vai falar mais, além do Edom, né? Vai falar da Filístia. Quem é a Filístia? Os filisteus, né? Que é descendente, filisteus é descendente, filisteus é descendente de Misraim, filho de Cã. Olha bem a situação, de onde vem? Todo mundo, porque todo mundo provém de Noé e seus filhos. Tudo que está aqui, que está acontecendo, são essa questão. Mas dentro da família de Noé, teve aquele que não quis também servir a Deus. Teve aquele que fez aquela gaiateza com seu pai. Então nós percebemos também essa questão. Às vezes você acha que não, mas Deus diz assim: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Semeou, vai colher. Então as gerações vão esquecendo de Deus e mergulhando em um mundo idólatra, e Deus cobra. A profecia, o livro de Ezequiel, nas suas profecias, vai mostrar que Deus é soberano. E assim como Ele está cobrando, Ele está mostrando para nós nos dias de hoje, não tem nada a ver nós com esse povo. Nós estamos no século 21. O que nós temos a ver com isso passado? Deus está dizendo assim: vocês estão mergulhando nos mesmos pecados da antiguidade, e eu vou cobrar do mesmo jeito, porque Ele diz que eu não mudo, eu faço juízo, eu julgo as nações. Ele é o soberano, Ele é o rei. Aí muitos dizem que não existe Deus, outros dizem que a palavra de Deus não é verdadeira, né? E aqui eu entendo que a palavra de Deus é tão verdadeira que ela pega o passado para nos orientar aqui no presente e nos mostrar o futuro. Então, é uma grandeza. A Bíblia é uma coisa extraordinária, linda demais e fácil de entender, né? Mergulhando no passado, a gente vê essa questão. Então, ele vai falar dos filisteus e do deus Dagon, né? Se vê a Dagon, a Astarote e a Baal. Tinha isso, esses deuses que eles adoravam. E provocava o Senhor mais a ira, porque além de Deus dizer assim, não, lá nas tábuas da lei, não tereis outro Deus diante de mim. Eles ainda tinham seus sacrifícios, sua liturgia, e faziam um ritual satânico e prostituto, né? Pessoas nuas, né?
aquelas liturgias. Então, nós percebemos que é terrível aqui, para nós entendermos aqui Ezequiel, nós vamos mergulhar nesse contexto das nações, para poder entendermos quem eram essas nações, o que eles fizeram, por que aconteceu isso. A ira de Deus, Deus dizendo: o fim vem, não é? O fim vem, ou seja, Deus está dizendo que vai ter um julgamento, ter para eles, vai ter para este tempo também. Não fica sem juízo, não fica sem julgamento, nenhuma nação fica sem julgamento. E aquele que desobedece terrivelmente, que é o ímpio, né? Deus extermina. Tira o nome dele da face da terra, como tirou de Ameleque e outras nações, né? Que aqui eu já falei. Então vai falar mais também sobre Tiro e Sidom, né? Tiro e Sidom. Ezequiel tinha que pregar para esse povo, para essas nações vizinhas, que eram descendentes, eram parentes, mas que não tinha vínculos religiosos, afetivos, porque Deus não aceitava. Deus tirou aquele povo para separar, porque Deus não se agradou da desobediência. Então, Deus vem procurando em todo o tempo, entenda, Deus está procurando limpar um povo para a eternidade, para outra oportunidade. Jesus Cristo veio para isso, para dar testemunho que existe Deus. Ele é a prova verdadeira em carne que existe um Deus, um Pai Celestial. E Ele ensinou. Então, é a prova que Deus quer separar esse povo. E como é agora? Jesus Cristo deixou escrito, mostrou se eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não tem desculpa não. Aí vamos mais aqui. Vai falar sobre Tiro e Sidom. Quem é Tiro e Sidom? Né? Tiro e Sidom, filho de Canaã, neto de Cã. Olha aí. Né? Conhecida pela caça e a pesca, esse pessoal lá, essa cidade, né? E ficou muito conhecida sobre isso. Jesus falou dessa tua cidade, falou sobre, pregando nas multidões, ele disse que lá em Sidom não acontecia milagre, não dava para fazer milagre lá não, que o povo era muito incrédulo. Os que receberam o milagre do povo de lá foram os que foram buscar Jesus longe, a 80 quilômetros de distância, porque lá não teve como. Ele disse que haverá menos rigor para aqueles que já foram condenados do que para Tiro em Sidom, mas é uma região que foi restaurada, né? E hoje pertence à terceira maior cidade do Líbano, em Beirute, e ela existe, né? Mas outras que eu já falei aí não existem, foi exterminado, não está mais no mapa. Então nós percebemos que são essas nações. E vai falar também do Egito, né? O Egito que tinha lá suas religiões, seus deuses, mas que não era tanto mal, né? Na desobediência, porque o povo de Deus esteve ali por 2 vezes, esteve Jesus mais Maria, depois teve o seu povo, e Deus, por misericórdia, tem poupado o Egito, mesmo exterminando o faraó, aquele bando que não deu crédito. Deus deu exemplo lá, né? E eles têm a sua cultura, a sua religião, né? Amon-Ra, né? E outros deuses, que é uma divindade muito cultuada, até mesmo nos dias atuais, né? Por muitos filmes e muitas ações da Rede Globo e outras questões. Ele está presente no Brasil em muitas ocasiões, em muitos cenários, né? Então são essas as religiões, as nações, né? Nações que Ezequiel ia profetizar por Deus. E na questão dos Moabitas, os filhos de Ló, está escrito em Deuteronômio 25, alguma coisa, que eles não eram dignos de entrar na congregação de Israel, por causa do que tinham cometido. Era um povo que não era aceito naquele momento da congregação de Israel. Mas Jesus veio e vai fazendo mudança, Deus vai quebrando o protocolo, dizendo que se você crê é possível, né?
porque da Moabita, Ruth, nós temos o descendente da promessa. Então, no poço de Jacó, Deus fala com a samaritana, né? Jesus ainda conta a história e descia, né, para Jericó, né? E conta o caso lá, e depois vem o samaritano e faz o que nem o escriba fez, nem o levita fez. Então, Jesus mostra que ele quebra os protocolos quando crê. Mas por que Israel e Judá está indo para o cativeiro? E por que as nações foram destruídas? Porque não creram. Não deu crédito. Se não der crédito à palavra de Deus, vai se cumprir o julgamento duro na vida do ser humano. Então, é por isso que Jesus veio. Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho não vos libertar, e se você não quer que ele liberte, então, com certeza vai haver julgamento duro. Então, que o Senhor nos ajude e que possamos entender a palavra de Deus através das expressões de Ezequiel e saber que o contexto de Ezequiel é pregar o juízo para nações passadas, né, presentes e futuro. É um juiz para toda a terra, não é só para as nações passadas. O texto está, a palavra aqui ela é eterna. Ela vai pegando nação e nação que vai surgindo, né? E muitos reinos desobedientes, a gente não sabe. Mas aconteceu isso. Sabe Deus o que está fazendo. O globo está na mão dele, né? Então, que possamos entender e possamos buscar a fundo essas interpretações dos seus oráculos, né? Disso que ele vai relatando para quem, como e quando, para estarmos cada dia mais firmes na presença do Senhor.